Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste, um podcast do Jornal do Oeste, aqui de Toledo. Eu sou Joana Magna Bosco, jornalista, e aqui no podcast nós conversamos sobre assuntos variados que vão desde segurança pública, educação, lazer, economia e diversos outros assuntos para que você se mantenha sempre informado. E hoje aqui comigo nós temos o Jorge Tonel e também o Eduardo Bolfo, que são idealizadores, proprietários do projeto Cast Club, um clube de leitura aqui de Toledo. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Joana, pelo convite. Muito obrigado pela participação. E seja bem-vindo também, Eduardo. Obrigado, Jo. A gente fica muito feliz por estar aqui mostrando a literatura para esse povo. A gente vê a importância da leitura, mas antes eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho mais sobre você, sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Vamos lá, então. Eu vou começar por mim. Para quem não me conhece, então, eu sou o Jorge, sou professor de inglês, na verdade. Eu brinco que a minha aventura pela educação já passou por vários ramos. Já dei aula de inglês, hoje eu continuo com inglês, mas já dei aula de matemática, de física, de química, porque a minha formação é engenharia química. Então, eu já dei aula de um pouco de tudo, assim, em várias escolas da cidade, né? Já dei aula na Salle, já dei aula na PUC, já dei aulas particulares, em escolas particulares, e eu sempre fiquei ali mais pro ramo do inglês. E daí, desde 2020, a gente empreendeu, abrimos uma escola de inglês, e hoje nós também temos com um projeto aí de dar aulas de inglês individual. E, em paralelo, né? Em paralelo, eu e o Eduardo, a gente gosta muito de ler. E daí veio a ideia do clube de leitura, né? Porque nas minhas aulas de inglês, eu sempre tinha esse projetinho de discutir, ler um livro em conjunto com o aluno e discutir esse livro em sala de aula em inglês. E dali foi surgindo essa ideia, poxa, se a gente tivesse um clube do livro, né? A gente está sempre recomendando o livro dos alunos, eu estou sempre discutindo o livro com os alunos em sala de aula. E sim, né? E sim. E esse sim foi ficando, foi ficando, foi ficando. E daí, quando a gente agora empreendeu no projeto Cast Coworking, que é um coworking de professores de inglês, a gente colocou esse projeto para valer, para rodar, né? Então, daí a gente desenvolveu o Cast Club, que o Du acho que pode falar um pouquinho mais, se apresentar também. Então, eu sou o Eduardo, mas a grande maioria do pessoal me conhece como Du. Acho que como chamam de Eduardo, é porque o negócio é sério mesmo, né? Então, sou o popular Du aí. Eu sou tecnólogo em processos químicos, então atuei na minha área, mas não era para mim assim viver enclausurado dentro de um laboratório, e eu sempre fui muito criativo, gostei de colocar a mão na massa em tudo que eu me propunha a fazer, e acabei largando a minha profissão e fomos para esse ramo do empreendedorismo. Montamos a escola e, como o Jorge comentou, a gente sempre, como o nosso ensino era sempre mais individualizado, a gente sempre tinha um contato muito direto com os alunos. Então, indicação de livros, conversávamos sobre livros, então sempre tinha essa pulguinha atrás da orelha, assim, relacionado com livros, né? Eu não era um leitor nato, assim, comecei a ler no período de pandemia, e também, assim, foi o meu refúgio durante a pandemia, a literatura, então li muitos livros. O Jorge já lia mais durante a juventude, a adolescência, e depois desse período de pandemia aí, eu acabei lendo mais do que ele, e a gente sempre conversando sobre livros e conversando com as demais pessoas também. E o projeto já foi assim meio que se estruturando, mas não colocamos em prática, né? A partir do ano passado, novembro de 2024, a gente falou assim, vamos colocar esse projeto aí andar, e deu super certo. A princípio a gente esperava, sei lá, 10 pessoas, o nosso ciclo de amizade ali, os nossos amigos, e acabou tomando uma proporção que a gente realmente não esperava, assim. A nossa última edição, a gente estava com 60 inscritos. Então, assim, é algo que furou a bolha, assim, para nós, né, olhando de dentro. Eu tenho uma curiosidade, como que foi essa escolha do nome do Cast Club? É que, na verdade, o nosso projeto do Cast Coworking, quando nós sentamos para, ok, vamos abrir um espaço de coworking para professores de inglês, começamos a pensar no nome. Qual que vai ser o nome, tal. E daí a ideia do CAST, ele é para ser um acrônimo, né? Então, cada uma das letras do CAST, ela representa uma área, um ramo de atuação do nosso empreendimento, né?
Então, vou falar? Pode falar você. Então, o C, ele vai representar a parte de café. Então, a gente tem planos futuros de abrir um espaço de cafeteria lá. O A de arte. Então, ali que vai entrar o livro, a leitura. Nós temos um espacinho de livraria lá. A gente revende livros lá. O S de séries, porque a gente é muito desse universo geek, nerd. A gente ama séries. E todo o material é temático de séries. O espaço do café, quando a gente abrir, a gente quer tornar ele temático de séries, né? E o T de teaching, né? Então, do ensino de idiomas ali. Então, daí, como a gente já tinha esse cast, cowork, a gente falou assim, tá, vamos criar agora o Clube do Livro. Mas como ele está associado ao espaço, que a gente, né, de uma certa forma, vamos usar o cast ainda, porque tá ali no acrônimo do A de arte, né? Só vamos botar o club. Aí, o Cast Club. E como o Jorge comentou, né, essa pegada de séries e filmes, a gente é apaixonado por isso também. Eu acho que é o nosso segundo refúgio depois dos livros. É. E fazendo uma analogia, né, a tradução livre do cast é elenco. Então a gente queria remeter a isso, assim, junte-se ao nosso elenco, algo nesse sentido, sabe? Casando tudo num espaço só. E aí, vocês proporcionam, além da leitura individual que cada um tem para se preparar para esse encontro, uma experiência imersiva, né? Como que é essa experiência, essa vivência que as pessoas mergulham junto com vocês? Eu acho que... eu acho que furou a bolha, como o Eduardo comentou, a partir da primeira edição, porque realmente a gente começou a proporcionar essas experiências. Sempre quando a gente senta para montar uma edição, vamos montar agora a próxima edição. A gente tem um momento ali de brainstorming, né? Então, o que vai ter de ideia? Vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. A gente vai pensando. E a gente sempre tenta casar um encontro com algo, com uma dinâmica, né? Então, na primeira, como o livro era temático de banda de rock, a gente teve um karaokê. Na segunda edição, a dinâmica do encontro. Primeiro, a gente fez uma viagem sensorial, né? Então, conforme o pessoal ia lendo o livro, o Eduardo colocou tagzinhas no livro em todos os... Não sei quantos tinha na época. Foram mais de 1000 tagzinhas que eu colei nos livros, assim. Porque daí, tipo assim, tinha identificação lá. Né? Dentro do livro. Aí, quando a pessoa chegasse naquele número 1, ela leu lá, então eu abri um suco de laranja e estava delicioso. Aí, no kit, a pessoa tinha um pacotinho escrito 1. Quando ela abria, era um suco de laranja. Então, ela teve essa viagem sensorial, né? Mas, além da viagem sensorial, a dinâmica do encontro, a gente fez uma dinâmica muito legal em grupo, de compartilhar dores. Foi um momento muito terapêutico, assim, até eu diria, né? O pessoal ia lá na frente, fazia uma dinâmica de uma entidade que tinha no livro. E era como se ela estivesse se desfazendo daquela dor, se desfazendo daquele peso que ela tinha na vida dela, né? E foi um momento muito emocionante, muito. Todo mundo se emocionou muito para falar daquilo. Então, sempre quando a gente senta para bolar essas ideias das dinâmicas, a gente sempre quer ir além. A gente tem um momento de discussão do livro, ali no começo, né, do encontro, mas a gente sempre tem uma dinâmicazinha, uma gincana, que nem foi no último. A gente sempre tenta bolar ali. Teve a dinâmica do yoga, né? Teve uma prática de yoga na terceira edição. Então, a gente sempre tenta trazer um além para o encontro também. Como eu comentei anteriormente, eu sou muito criativo. Então, assim, eu geralmente leio os livros antes para fazer a escolha, para ver se o livro vai ser adequado para o clube. Comento com o Jorge, olha, o livro trata disso, disso e disso. Você acha que é legal a gente colocar? A gente poderia fazer uma dinâmica assim, o kit poderia ser isso. Só que ali é ideias primordiárias, né? Então, vão surgindo outras coisas no decorrer do processo. E nem sempre o resultado final é o que a gente planejou de início. Mas todos que a gente fez, assim, foi muito especial. Alguns levam para o lado mais emocional, e tem toda a questão de acolhimento e tudo mais de todas as pessoas do clube. E outros, como foi o último, a gente já leva mais para esse lado divertido mesmo, né? O último a gente fez uma dinâmica em equipes. A gente dividiu todas as pessoas em 3 equipes. E o feedback que a gente teve dessa última dinâmica foi muito legal. As pessoas chegavam para a gente e falavam assim, olha, obrigado, fazia muito tempo que eu não me sentia uma criança, que eu não me desligava do meu celular, que eu não me divertia tanto, que eu esqueci o mundo lá fora e vivia aquele momento hoje, ali, agora, sabe? Isso é muito especial. Por mais que a gente fez algo para a gente se divertir, também trouxe esse acolhimento, sabe? Diferente da edição anterior, que foi mais para esse lado emotivo. Então, é muito especial, assim, fora todas as pessoas que a gente conhece e amizades que a gente fez no clube.
não só comigo e com o Jorge, mas entre os membros mesmo. A gente tem um grupinho ali de 3 meninas que se conheceram no primeiro encontro e não se desgrudam mais, sabe? Então, estão sempre ali, uma segurando a mão da outra. Então, é muito legal isso. A gente vê onde o clube chegou, sabe? Trazendo ciclos de amizades novos. E isso é muito especial para nós. Jorge, poderia comentar um pouquinho mais sobre essa curadoria dos livros? Quais livros já foram escolhidos? Porque imagino que essa preparação ela venha bem antes, né? Da Ela edição em si. Até o preparo todo. Sim. Como que é esse processo? Quais foram esses livros? Na primeira edição, nós tivemos Daisy Jones and the Six, que é uma história de uma banda fictícia de rock dos anos 70. Na segunda edição, nós tivemos A Vida Impossível, que é eu diria uma história de... Um realismo mágico. Ele tem uma pegada um pouco assim, eu diria autoajuda, né? Porque ela tem uma jornada transformadora na vida dela, uma senhorinha que é professora de matemática, aposentada. E ela herda uma casa em Ibiza, e ela fala, cara, mas eu nem conheço a mulher direito que me deu essa casa, né? E ela vai pra casa de Ibiza e ela tem uma jornada transformadora em Ibiza. E nesse livro tem algo muito especial que a gente levou pro encontro, né? Essa jornada dessas duas personagens, uma delas foi muito importante para outra em um determinado Natal. Uma personagem convidou essa pessoa para um Natal e essa pessoa era sozinha na vida, assim, e esse Natal transformou a vida dela. Então, a gente quis fazer um Natal fora de época no encontro. A gente já tinha passado por todas as festividades de final de ano, mas em janeiro a gente fez um Natal com o clube. Foi um Natal fora de época daí. Aí a terceira edição foi O Lugar Feliz, que ele já é mais um romance, uma pegada mais de romance. E daí no começo do livro a moça meditava, né? A moça tinha um momento de meditação, então por isso a gente trouxe para o encontro também a prática do yoga. Na quarta edição foi o livro A Trança, que conta a história de 3 mulheres em diferentes países, com diferentes culturas, mas com diferentes lutas e histórias, né? E em algum momento do livro, essas 3 histórias de 3 países diferentes, elas se entrelaçam, daí por isso do A Trança, né? E na última edição agora, o livro é A Outra, que é mais um thriller, um suspense, um mistério, né? Aquele clássico de história de alguém morre no final e quem matou, né? Então a gente lê o livro para descobrir esse plot twist aí. E esse momento de escolha do livro, ele é muito subjetivo, né? A gente tem o costume de ler livros, daí a gente lê um livro e fala, cara, isso aqui dá para uma edição do clube. Então daí, depois disso, a gente senta e começa. Mas, que nem você falou, a gente... Por exemplo, para essa edição que vai lançar agora em abril, a 6ª edição, esse livro, ele já foi lido pelo Du há 3 meses atrás, né? E eu já comecei a ler ele, a gente vai montando as coisas juntos, então esse processo da escolha do livro, da curadoria, ela é muito subjetiva. É nós que escolhemos, baseado nas nossas leituras, e também, assim, levando em consideração também o gosto dos leitores, né? A gente tenta mesclar ali os gêneros para tentar agradar o máximo possível de pessoas. Então, por exemplo, tivemos um romance, que parece uma biografia, um drama, um outro romance, um thriller, um drama. Então, a gente vai mesclando, né? Em breve, a gente vai ter uma edição de distopia, de ficção fantasia científica, né? Vai ter uma outra edição de terror. Então, a gente vai mesclando, assim, esses gêneros. Gostaria de saber também, de cada um de vocês, como que é essa sensação de leitura, o gosto pela leitura, como que ela ajuda a transformar, a aumentar essa bagagem cultural? Por que é tão importante no processo de cada um? Eu sempre falo para os meus amigos, principalmente, que eu amo ler porque eu viajo sem sair do lugar. Então, o livro representa isso para mim, sabe? Essa bagagem cultural, porque o livro a gente conhece o mundo todo, assim. E acredito que a gente não consiga fisicamente conhecer o mundo todo, a não ser através de imagens e tudo mais. E o livro nos transporta para esses locais. Então, eu acredito que isso é tão transformador, assim, para mim, com os livros. E para você, Jorge? Eu acho que, assim, ele vai além de ser um hobby, né? Para mim é um hobby, mas eu acho que vai além de ser um hobby, porque, por exemplo, quando a gente veio com o Cat Club, qual que era o propósito? Qual que é a missão do Cat Club? No começo era uma coisa, como a gente gosta de ler, vamos reunir um grupo de amigos aqui e discutir um livro. E, assim, em tese, pessoas que já eram leitoras, que já têm esse hábito de leitura.
Só que eu acho que agora o objetivo, a missão do Cat Club, ela começou já a ir para um outro lugar. Um lugar de incentivar a leitura. E falando em termos de cultura, isso é muito legal. Na última edição, por exemplo, eu consigo lembrar de cabeça que umas 4, 5 pessoas que vieram para mim e falaram assim, cara, eu não tinha o hábito de ler. Eu me forcei a ler, por conta de que, tipo, eu paguei por esse kit, eu preciso ler para ir pro encontro e discutir, né, em 30 dias. E eu gostei. Eu criei o hábito, agora quero manter, então vou continuar com vocês para eu continuar esse hábito de leitura. Isso para mim foi, cara, que da hora. Tipo assim, nós estamos incentivando a leitura para um público que não lia. E assim, da última estatística que eu tinha lido, 5% da população brasileira consome leitura como um hábito, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que se a gente, com um clubinho tão pequenininho, regional, conseguir incentivar um pouco mais, né, e conseguir transformar isso numa massa de gente mesmo, poxa, a gente acha que a gente atingiu, assim, um patamar de objetivo alcançado muito grande. E tem outro ponto bem importante para nós, assim, porque no kit a pessoa recebe o livro físico, né? Então, hoje em dia, o perfil de leitores é muito o perfil digital. Então, a grande maioria dos leitores optam pelo e-book. Então, a gente sempre teve essa essência de ir nas livrarias, sentir o cheirinho do livro. Então, a gente queria tentar trazer isso para as pessoas também, sabe? Essa sensação sensorial, digamos assim, de pegar um livro na mão, sentir o cheirinho do papel ali. Então, no kit, a gente faz questão de colocar o livro físico. É claro que tem algumas pessoas que optam por ler o livro digital, mas pelo menos ela tem o livro físico ali guardadinho na estante dela, sabe? Então, a gente também quis incentivar essa pegada do livro físico para que a gente pudesse voltar aos tempos assim mesmo, sabe? Ter essa sensação do livro ali na nossa mão. E, Eduardo, quais que têm sido os feedbacks dos alunos, assim, como que você percebe essa repercussão entre eles? É muito positivo, é algo que a gente não esperava real, assim, a gente não esperava mesmo o feedback que as pessoas chegam e nos falam. Às vezes a gente fica até assustado, nossa, isso te tocou de uma forma que a gente não esperava. Realmente a gente não esperava que isso fosse tão tocante para você. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa se entende, né? A gente sabe que tem alguns livros que às vezes vão atingir uma pessoa de uma forma que não seria tão legal, mas a gente tá ali para dar esse suporte, esse amparo. Mas, no geral, assim, é só feedback positivo. Então, a gente está muito contente com o retorno mesmo. E, Jorge, teve algum feedback, assim, especial que marcou mais vocês, que foi, assim, realmente mais especial? Nossa, que bacana ouvir isso, não esperava. Foi esse que eu acabei de citar. Eu tenho uma dos membros que entrou no último clube agora, na última edição do clube. Ela é uma amiga minha, né, uma aluna também, e ela não tinha o hábito de leitura, né? E eu já estava algumas edições, poxa, vamos entrar, né, tal. Já é tradição com os meus alunos eu fazer as metas para o ano novo, né, no começo do ano. E as metas dela era tentar ler um pouco mais esse ano. Falei, poxa, vamos entrar então, né, incentivar aí e tal. Ela, eu vou ver. Aquele famoso vou ver e na volta eu te falo, né? E foi levando. E daí eu meio que obriguei, falei, não, agora você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar, não tem como fugir. Você falou assim, tem só uma vaga, é sua agora, mas tinha outras. E daí ela, tipo, tá bom, vou entrar. Aí ela entrou, ela devorou o livro. Acho que ela foi a primeira a terminar, assim, o livro. Ela mandou mensagem, tipo, 11 da noite, né? Ela falou bem assim, meu Deus, esse livro me tocou muito. Eu tô chorando, ela falava. Porque pessoalmente mexeu muito com ela o livro. E ela chorava muito, e, meu Deus, obrigado. E depois conversando com ela, daí ela falou assim, cara, me incentivou a ler, porque eu me obriguei a ler por causa do encontro. Mas enquanto eu lia, eu fiquei, tipo, super imersa e mal via o tempo passar. E quando eu vi, eu terminei o livro e tava mexida por ele. E eu falei, cara, que feedback legal. Tipo, a gente incentivou uma pessoa que não tinha o hábito de ler a ler. E isso é muito, muito legal. E, por enquanto, os participantes são aqui de Toledo, mas tem boatos que tem pessoas de fora também querendo entrar, né? Não, a gente já tem algumas pessoas de fora. Na última edição, a gente teve uma moça de Rondon, duas de Rondon e uma de Guaíra. Isso. Então, o pessoal faz questão de vir aqui retirar o kit. Infelizmente, acho que uma delas não conseguiu vir pro encontro,
Mas, pelo menos, teve o kit ali e participou de toda a dinâmica que a gente faz além do encontro, né? E tem algum livro, assim, independente se for do clube ou não, que vocês gostariam de destacar, assim, nossa, esse livro me impactou, transformou minha visão, tem algum, assim, que marcou bastante vocês? Fora do Clube do Livro. Tanto faz, assim, Uhum. independente. Eu vou falar de dois, então. Um pessoal e um do Clube do Livro, né? Um do Clube do Livro que mexeu muito comigo foi a Trança, que foi esse último livro. Nós tivemos o encontro da dinâmica lá, né? Que conta a história das 3 mulheres. E ele mexeu muito comigo. Ele mexeu muito comigo pela escrita. Eu achei muito boa a escrita da autora. Mas, além disso, porque ele mostra 3 realidades de 3 mulheres diferentes, de classes diferentes, de culturas diferentes, e que realmente fura a nossa bolha, né? Que você realmente olha para aquilo, você sai do modo automático da vida, você olha para aquelas realidades e fala: meu Deus, eu vivo numa bolha muito perfeita. Muito perfeita. A bolha que a gente vive é muito perfeita. Então, por um instante, aquele instante que você está lendo o livro, você fura essa bolha e você fala: ok. Quase que vem um sentimento assim de: meu Deus, eu preciso ser mais grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, porque as realidades daquelas mulheres eram bem diferentes, assim, sabe? Então, mexeu muito comigo esse livro. E, pessoalmente, é um livro que não foi pro clube, mas quem sabe um dia eu gostaria muito de trazer esse livro pro clube. É Pachinko, que é meu livro, assim, favorito da vida. Conta a história de uma família de imigrantes coreanos que vão pro Japão. E, basicamente, conta a história dessa família sobrevivendo no Japão, porque eles foram sem nada para lá. E isso na época da guerra sino-japonesa, os japoneses eram muito xenofóbicos com os coreanos, né? Então eles consideravam uma classe assim meio inferior. Então essa família coreana, sul-coreana, sofreu muito para se estabelecer lá, né? E eles ganharam a vida lá no Japão com os salões de pachinko. Pachinko é o caça-níqueis japonês, vamos dizer assim, né? Então essa família abriu caça-níqueis de pachinko pela cidade lá, e eles venceram na vida com os salões de pachinko. Então, para mim, essa história é muito boa mesmo. E pra você, Edu? Eu amo uma autora, então, assim, ela é a minha autora favorita da vida ever. É a Taylor Jenkins Reid. Então, assim, todo livro que essa mulher publicar, eu vou ler. Então, um dos meus livros, assim, favorito da vida é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é dessa autora. Eu não sei, eu li no período de pandemia ali também, foi quando eu estava me introduzindo na leitura, e esse livro me tocou muito, assim, eu fiquei muito... Parecia que eu conhecia aquela pessoa, conhecia aquela protagonista, aquela mulher, é uma atriz dos anos 50. Tanto que eu terminei o livro a primeira vez, porque eu já li ele 3, 4, não lembro. Nossa! Eu terminei o livro pela primeira vez e fui pesquisar a vida daquela mulher, que pra mim era nítido que a história dela era real, que ela tinha existido mesmo, assim, por conta da escrita da autora mesmo. Falei, aquela mulher soube transcrever uma vida real ali pro livro, sabe? Então, essa autora pra mim é top 1, assim. Então, eu amo todos os livros dela, tanto que foi a escolha do nossa primeira edição foi Daisy Jones and the Six, que é um livro dela também, que como era a primeira edição, a gente falou, vamos pegar um livro que a gente já conheça, para que a gente possa explorar melhor esse universo desse livro, né? Então, a gente pegou um livro já conhecido, para dar ali um tempinho para a gente conseguir se organizar para as demais edições. E... Inclusive, agora esse ano ela vai lançar um novo livro, já está na pré-venda ali. Eu já estou ansioso por esse livro. Mas, recentemente, eu também li um livro que era pensado para o Clube do Livro. Então, geralmente, já leio os livros pensando no que pode ou não pode entrar no clube. Mas foi um livro que me tocou muito, assim. Eu acho que eu me vi muito naquele livro. Eu acho que eu me vi muito em um dos personagens daquele livro. Tanto que eu falei, não, esse livro não pode entrar para o clube, porque eu ainda não estou pronto para conversar sobre ele. Então, assim, foi um livro que me tocou muito, que é Laços. Sabe, eu particularmente sou apaixonada por livros de não ficção. Eu adoro histórias reais. E teve um que me marcou muito, que se chama Hiroshima, que conta, né, sobre a tragédia que infelizmente aconteceu nessa cidade. E eu também furei essa bolha porque eu não imaginava como foi essa experiência, essa vivência que as pessoas infelizmente tiveram, e deu para sentir na pele, assim, como que foi isso tudo, sabe? Então, é um livro que me marcou muito. E um dos primeiros livros que me impactou mesmo foi quando eu era adolescente, que é o Cristiane F., 13 anos, drogada prostituta, porque também mostrou uma realidade completamente diferente da minha,
como que era a situação que a Cristiane vivia. Foi na época da queda do Muro de Berlim. Então, também entra essa parte histórica que eu gosto bastante. E me marcou. E eu, particularmente, como jornalista, tenho um sonho de escrever livros, seja de biografia e também de não ficção, que também tem livros muito legais aqui, do Caco Barcelos, por exemplo, a Rota 66, da Daniela Rex. Amo essa autora. Ela é maravilhosa, ela escreveu sobre o Holocausto brasileiro, também é muito impactante. E Todo Dia, Mesma Noite, que é sobre a tragédia que aconteceu na Botkiss, lá no Rio Grande do Sul, né? Também. Então é legal que aqui esse papo também já dá algumas sugestões de leitura para o pessoal, né? E vocês gostariam de ressaltar algo sobre a leitura, sobre o Cat Club? Para quem não conhece, vamos apresentar em tese como é que funciona a dinâmica do clube. Acho que é importante falar um pouquinho. Então, para quem não conhece, quem quer conhecer, é só seguir nas redes sociais, Cat Club Toledo. Mas basicamente, então, o membro, ele se inscreve, paga uma taxinha de participação e nessa taxinha está incluso o kit. Então, dali as inscrições abrem no final do mês. Geralmente, as entregas acontecem até a metade do mês seguinte. E daí, nesse kit, alguns itens sempre são fixos, né? Então, o livro, obviamente, sempre vai estar lá, o protagonista, né? Aí sempre vem um imã de geladeira colecionável, a gente personaliza, customiza o imã de geladeira, vai junto com a temática ali do livro, né? Vai junto um marca-páginas também, que a gente também customiza e personaliza de acordo com o livro. Vai um livreto. A gente tem esse momento de sentar, um momento editorial quase, né? A gente se sente jornalista. A gente senta e monta toda a arte do livreto, o que nós vamos colocar nesse livreto, indicações de livros da mesma pegada, às vezes entrevista com alguém para falar sobre algum tópico abordado do livro, às vezes é uma dinâmicazinha, um joguinho, um passatempo, às vezes é explicando os itens do kit, né? Então, assim, a gente coloca várias coisinhas nesse livreto. E desde, acho que as 2 últimas edições, a gente lançou uma campanha de o cast do clube. Então, assim, como se fosse o elenco do clube. Então, a gente tenta pegar pessoas diferentes, que ainda não se conhecem, e fazer alguma ligação entre elas ali. Então, a gente monta fulano, que já viajou com ciclano, que tem o livro favorito igual fulano. Então, a gente tenta fazer uma ligação entre os membros do clube para que tenha essa interatividade realmente no encontro daí depois, né, posteriormente. Então, a gente veio com essa pegada e o pessoal está gostando bastante, porque muitas vezes o livro favorito meu pode ser o seu e a gente não sabe. Então, a gente faz ali uma pré-entrevistinha com todo mundo para a gente ter uma noção de gostos literários e a gente coloca isso aí no livreto para as pessoas também terem conhecimento. E os membros adoram. Eles abrem, eu tô aqui no livro esse mês, não sei o quê. Então, eles adoram esse momento de se ver ali, né? Eles se sentem especiais, eles se sentem, né? Gratos, enfim. Então, tem esse momento, tem o livreto que vai no kit também. O cartão postal. Daí todo mês também a gente faz um cartão postal, como se fosse um cartão de viagem, assim, com uma foto de um membro. E no verso, algumas curiosidades sobre a vida literária dele. Que legal! Livro favorito, se já abandonou algum livro, por quê? Livro que dá de presente. Então, a gente faz algumas perguntinhas pro membro do mês. E a gente coloca ali alguns itens, algumas observações sobre aquele membro. E daí, todo mês é um membro diferente. E o pessoal fala, quem será que é esse mês? Sou eu, não sou eu. Então, gera essa curiosidade também ali a cada mês. E, de novo, eles se sentem representados, né? Poxa, um cartão postal comigo, né? Sobre mim. É bem gostoso isso. Ai, que legal. Dá para perceber todo o carinho, toda a dedicação que vocês têm no preparo desse material. E também é legal que forma um senso de comunidade, de participação, que hoje é algo que as pessoas buscam cada vez mais, né? Porque ficam tão ali no celular, nas redes sociais, com a cabeça em outro lugar, e aí chama para esse momento presente, né? De interação, enfim. Gostaria que vocês convidassem as pessoas para participar do Cast Club, então, aí, reforçar esse convite. Claro. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, mas reforçar às pessoas a importância dos livros, né? Os livros são essenciais para a nossa formação. Eu acredito que a gente precisa ler livros,
às vezes, livros que saiam da nossa zona de conforto. E também o intuito do clube é esse. Às vezes, você vai numa livraria, vê um livro, julga ele pela capa, que eu sou desses também, e você fala, eu nunca vou ler um livro desse. E no clube, você acaba abrindo portas para outras ferramentas e para outros universos literários. Então, eu acredito que isso é a importância do Clube do Livro. Então, gostaria de convidá-los para nos conhecer um pouquinho melhor e, quem sabe, fazer parte aí de uma próxima edição. Não tem fidelidade, não precisa se inscrever todos os meses. A gente sempre lança a temática do livro seguinte, a data do encontro, para que as pessoas realmente tenham essa possibilidade de analisar, vou conseguir participar do encontro? Eu gosto desse tipo de livros? Então, fica a critério de cada um participar ou não. Du, reforça pra gente qual que é o @do Instagram do Cast Club. Cast Club Toledo. E, Jorge, tenho certeza que alguns membros vão ouvir esse episódio. Gostaria de deixar algum recadinho para eles também? Sim, aos nossos queridos membros que participam do Cast Club, nossa comunidade de amigos, nossa rede de apoio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos eles que vêm nos acompanhando desde a primeira edição e vêm torcendo pela gente. A gente tem um feedback muito engraçado de umas meninas do clube, que elas falaram bem assim, eu estou muito feliz por vocês, porque a bolha do clube furou e vocês estão fazendo sucesso, não sei o quê. Mas, eu gostava tanto quando era mais intimista, quando tinha menos pessoas e gerava mais engajamento e gerava mais discussão. Mas eu quero agradecer todo esse pessoal que está com a gente desde o começo, desde a primeira edição, participando, interagindo, engajando, divulgando o pessoal sempre. Porque, querendo ou não, quando os membros recebem os kits, eles começam a postar. Isso, você sabe muito bem, gera um engajamento assim, em massa. A gente sempre tem até esse padrão. A gente sabe que, ao entregar um kit, automaticamente, consequentemente, vão vir muitos seguidores. Porque as pessoas começam a postar o kit. E, modéstia à parte, nosso kit é muito bom. É muito bom mesmo. Então, o pessoal fica, meu Deus, onde que é isso? Como que faz para participar? E não sei o quê. Então, a gente sempre espera, tem esse momento de expectativa de os membros receberem o kit, porque é tão uau que as pessoas começam a postar e isso gera um engajamento muito legal. Então, eu quero agradecer ao pessoal que está com a gente, aos nossos membros queridos, que estão com a gente desde o começo. E reforçar o convite para quem ainda não conhece, para vir conhecer o Cast Club Toledo. Seja para você, já é leitor, sair da sua zona de conforto, seja para participar de uma comunidade. Muitas vezes você é um leitor solo ali, no seu cantinho, isolado. Às vezes tem muita vontade de fazer novas amizades, de discutir um livro que você gostou muito com outras pessoas. Fica aí a oportunidade, o convite para você. E também para quem é aquele que sempre fala, começo do ano, vou ler mais livros. E daí essa meta fica ali engavetada, né? Fica aí a oportunidade de conhecer o Cast Club Toledo também, porque eu acho que ao adentrar no clube, você vai acabar se forçando, se obrigando a ler, por uma questão de obrigação, né? Você precisa ler o livro para o encontro, mas com certeza você vai acabar descobrindo aí um novo hobby. Bom, já tem um tempo que eu conheço vocês, eu fui aluna na escola de inglês. E desde então tenho um carinho muito grande. Não, na verdade, a gente se conheceu no Fit Dance, a gente se conheceu na aula de dança depois. E aí, por isso que eu fui pra escola. Outro hobby. E aí, eu acompanho tanto vocês nas redes sociais. E quando eu vi o Cast Club, eu achei a ideia muito bacana. E eu realmente fico muito feliz por vocês, por todo esse sucesso, pela criatividade de vocês. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Obrigado, e agradeço muito a presença de vocês, por esse bate-papo tão leve, tão gostoso. E eu vou aproveitar e reforçar o convite para que o pessoal conheça mais, vá nas redes sociais, @CastClubToledo. Muito obrigada pela participação, obrigado. Jorge. Muito obrigada, Du. Estamos sempre de portas abertas para vocês. E também agradeço o pessoal aí de casa que nos acompanhou. Agradeço sempre o Marcelo, que está aqui por trás, nas câmeras, nos auxiliando. E acompanho sempre para que vocês nos acompanhem nas redes sociais do Jornal do Oeste. Nós estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube, onde acontecem os nossos episódios, no Spotify. E nos acompanhem por aqui para sempre se manter informado, conhecer algumas curiosidades aqui da nossa região. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.